Estava pensando nesse cântico, né? Somos vasos de barro, né? Eu falei, mas todo mundo fala isso, né? Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, né? Pessoa que é cristão, evangélica, né? Sou um vaso nas mãos do Senhor, o Senhor é meu oleiro, né? Eu estou nas mãos do Senhor. E na verdade é isso mesmo, mas ali fala assim, ó, um vaso novo. Um vaso novo muda tudo, né? Não é um vaso feito em série, mas é um vaso feito pelo oleiro perfeito, pelo próprio Senhor. Eu falei, que realidade, né? Você não só está na mão do Senhor, mas você deixar ser feito como Ele quer, né? Um vaso novo, né? É difícil você deixar o velho, né? Os velhos costumes, as velhas maneiras, os velhos propósitos, né? Não, eu sei como ir, né? Nesse caminho aqui vai chegar a Deus também. Não, mas Deus, o que Ele quer para agora? O que Ele quer o novo de agora? E tem uma coisa, né, João? Você pode ser um vaso novo hoje. Se você não se transformar barro amanhã de novo para Ele fazer um vaso novo de novo, você já não é mais novo. Você já tem um dia de vida, você já é um vaso velho, passado. Então, quando Ele diz aí, realmente Ele vai te transformar todo dia. Ele vai de novo amassar o barro e fazer o vaso de novo. Para a gente ser novo todo dia. Senão a gente vai se tornar velho. Aí nós lembramos do odre, né? Quer dizer, Deus ele não derrama nada novo se o odre não for novo. Se for duro, ressecado, né? Cheirando mal, Deus não vai derramar o que é excelente, perfeito, um vinho novo, né? Então, tudo sendo novo, né? Você deixando, abandonando as coisas velhas, Deus ele derrama o novo dele. É isso que é apropriação, né? É que nem fala do maná, né? Porque a falta de fé fede, né? Lembra lá do maná? Fedia. A falta de fé que Deus ia prover no outro dia, eles juntavam do dia anterior. O que acontecia? Apodrecia. Por quê? Uma falta de fé, uma falta de obediência, uma falta de crer que Deus proveria todas as coisas, né? Vamos lá. Aprendam de Cristo, né? Aprendam de Cristo. E nós vemos que mais tem contagiado, assim, tem florescido, é o que Cristo ensinou para se apropriar dele, para combater isso, né? O que é, né? Você ser ansioso, você ser, não fazer o que deve ser feito no dia, né? E você cair em depressão. Existem os passos, né? Não vai dar tempo, hoje amanhã eu faço, né? Que eles citam a palavra procrastinar, né? Deus não quer isso, Ele quer que você, o que vem na sua mão, vai e faça, né? E não fica cobrando do teu irmão. Não precisa cobrar do teu irmão, cuida das tuas coisas, né? Cuida da tua dedicação, cuida daquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. E é muita coisa, cara, é muita coisa, é o próprio ser dele, a própria presença dele em você, é muita coisa, cara. Não cobrar de ninguém, né? Faça a sua parte. Uma palavra que eu recebi é uma verdade, né? Passe, abre a porta e deixa a porta aberta. Abra a porta e deixa a porta aberta. Quem que é a porta? Aí eu vou interpretar essa palavra, né? Quem que é a porta? É Cristo. Você mostra a porta para as pessoas. Vai de cada um querer entrar ou não. Vai que nem tem eu ouvi uma frase assim: se você chegar no inferno e abrir a porta, as pessoas que estão lá não querem sair, porque elas foram conscientes para lá. Mas em Deus, se Deus tem uma porta aberta, a pessoa tem que entrar, Deus chama, porque esse é o tempo da misericórdia de Deus. Deus está emplacando a ira dele ainda, né? Os flagelos não veio ainda, né? Mas Ele chama cada um: vem com a misericórdia, venham para mim, venham, né? Se a pessoa não quer, o que Cristo vai fazer? Ele retém a misericórdia e encolhe o outro braço, segurando a ira de Deus, porque Ele tem autonomia para falar: eu paguei o preço por eles, né? Se eles não querem vir, não querem nem a misericórdia, que sobra, né?
que Deus decretou já. Né? Se eles não creem que Deus amou o mundo de tal maneira, né, se cai em próprio juízo. Vamos falar lá em João 3, 16, 17, 18, 19. Deus amou o mundo, mas fala lá, aquele que não receber Jesus, também vem no juízo, porque não creram nele. Então, essa é a proporção do amor, mas existe a ira de Deus, que foi emplacada por Jesus. E como nós sabemos que Deus aceitou o sacrifício? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi pago o preço. Então, nós temos que ser só a porta para outras pessoas, né? Seja os nossos irmãos da igreja, ou seja, pessoas aí fora do mundo, né? Mateus 11, 25 até o 29, fala assim: vinde a Cristo os cansados, né? Vinde a Cristo os cansados. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas aos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Amém? Ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. É aquele a quem o Filho o deseja revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. E eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Ele fala assim, ó, a proporção de estar comigo, né, pode ocorrer muitas coisas. Você vem para mim, né, com seus pesos, com suas cargas, mas eu vos enviarei. Né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, amável. Ele fala, né, essa tradução fala amável e humilde, quer dizer, você vai ter amor, você vai sentir amado por ele, e você vai ver a demonstração de humildade que ele é, né? Que ele demonstra na sua palavra, ele demonstra o que ele viveu, e ele vai pegar a sua carga e as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Aqui fala até de canga, né? O que é canga? Canga fala que é aquele do animal, né? Você colocar tipo tapa a canga em cima. Fala assim, o que reflete isso? Mas por que está falando de animal? Está falando assim, porque Cristo ele vai estar com você lado a lado. Amém. Ele vai estar lado a lado, não vai ser pesado, porque ele está junto com você. Lembra lá daquela, é uma parábola, mas é uma realidade. Fala assim, quando as coisas tá boa, né? Eu vejo a minha pegada e mais uma pegada comigo na areia, né? Lembra daquilo? Uma pegada. E quando as coisas estão tudo totalmente difícil, tá? Tribulação está acontecendo, eu ando na areia e eu vejo só a minha pegada. E ele ficou, né? Essa pessoa ficou encabulada. Falou, mas como acontece isso comigo? Deus me abandona na hora que eu mais preciso, né? E ele foi falar para o seu pastor. Falou, pastor, eu quero que o senhor explique Deus para mim, né? Quando eu estou bem, eu vejo pegadas, né? Não só minha, mas de outra pessoa na areia. E quando eu estou na hora mais necessidade, precisando mais de Deus, eu vejo só duas pegadas. Aí o pastor começou a dar risada para ele. Falou, sabe o que é isso? Quando você está fraco, quando você está vendo só duas pegadas, porque na verdade é as pegadas de Cristo sobre a sua vida. Não são as suas, porque você já está no colo dele. Você já está sendo sustentado por ele.
Entendeu? Então isso aí quebrou, né? Quebrou o coração dele no meio. Falou, como que Deus ele surpreende, né? Então ele sempre está do nosso lado. Ele não só habita do nosso lado, mas ele está do nosso lado, nos dando apoio, como uma canga, né? Uma canga está sobre o animal e ele coloca ao lado dessa canga para carregar juntamente com você. E no final ele fala, né? Pois o meu jugo é bom, né? E a minha carga é leve. Imagine, um jugo ser bom, por quê? Porque um jugo ser bom é porque existe promessa sobre isso que está acontecendo. Né? Fala assim, não fala lá, aceite o processo para receber a promessa. Né? Aceite o processo para receber a promessa. Muitos querem a promessa, mas não querem o processo. Muitos querem falar que é santo ou é santo, mas não querem a consagração. A consagração, consagrar é passar pelos processos. Você vai derretendo, vai queimando, queima, até se tornar o processo perfeito. Né? O processo perfeito. Eu estava vendo até do ouro, da purificação do ouro, falou assim, consegue ver até da onde, de que mina, se é do Goiás, se é da Amazônia, da onde sai o ouro, pela procedência do ouro. O ouro mesmo ele sabe. Eu falei, então o ouro que nós temos, nós sabemos a procedência que é. É o próprio Deus, né? É a essência dele. Por que ele falou, não adorarás a outra imagem? Por que Deus falou isso? Não adorarás a outra imagem. Porque a imagem dele já está embutida em você. Amém. Não adore outra imagem, porque a imagem e semelhança dele está em nós, está em você. Então não coloque outra imagem sobre você, né? Porque a imagem dele já está em nós, já está em nós. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não, todas as coisas ele terceirizou, mas nós ele não terceirizou, ele pegou dele, né? Dele e nos fez, né? Imagem e semelhança nos fez. Amém? Amém. Eu ia ler, mas para não ficar muito comprido aqui fala, né? O que é isso? Você não ter ansiedade, você não ser, né? Demorar para fazer as coisas, e você saber como entrar numa situação, né, e não ser afetado por ela, né? É isso que Jesus ensinou. Naquela mulher ali prostituta, fala que ele podia ter sido apedrejado junto ali, ele podia, se ele não colocasse as palavras corretas, Jesus poderia ter sido. Então o que ele fala? Fala que Jesus, ele não só tinha o poder do Espírito, mas ele tinha uma mente saudável da situação, né? Porque se ele fala que ela é prostituta, né? Ele ia condenar ela junto com os outros. Se ele fala de outra forma, eles também iam falar que ele era. Então ele usou o quê? Ele falou, se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. Ele usou o quê? A mente das pessoas ali, a razão, né? A consciência deles para eles não pecarem. É o que fala, né? Se a tua consciência mentir para você mesmo, não tem como você querer mais voltar para a verdade. Porque a pessoa mente tanto, porque aí ela começa, a consciência dela começa a mentir para ela mesma. Ela acha que a mentira dela é uma verdade, e ela bate o pé até. Então a sofisma está onde? Na nossa mente. A guerra está onde? Na nossa mente. Né? Se você se tornar, agarrar as coisas de fora e colocar na sua mente, você vai ser, né, abafado, né, e drenado pelas coisas de fora. Né? Eu ouvi uma vez o ministério falando assim que vou dar nome para dar glória para Deus, né? Ele falou, eu entrei numa situação, num pastoreio, que eu precisei, não pude dormir com a minha esposa, porque eu vi que a situação era tão grave, assim, tão, vamos dizer, né, tão suja, que eu não consegui. Então eu levei aquilo diante do Senhor. O que é isso? É um cuidado, é um zelo, é um dominar, né? Dominou as suas emoções, a sua língua,
da sua mente, para não falar aquele assunto e segurar para si e levar diante de Deus. João, eu não entendi o que você está falando sobre ele não conseguiu dormir. Não é que conseguiu dormir, ele pegou aquela situação e levou a Deus. Entendeu? Ele falou isso até na palavra, uma palavra ele falou. Mas eu vi que maturidade, que experiência, né? Eu falei, que realidade isso. Porque muitas vezes eu saio falando, né, as coisas, e não é para falar. Né? E nem entrou no seu quarto com a sua esposa. Porque existe uma mente, uma alma e um corpo. Né? Quer dizer, o nosso espírito tem que governar a nossa mente. Então ele falou, vejo que eu estou tão sujo com essa situação que eu não posso nem deitar na cama com a minha esposa. O que é isso? É maturidade. É saúde. Né? Saúde espiritual. Né? Sabedoria. Então eu falei que dentro disso estava pensando, né? Que realidade, né? Você ter zelo com os teus da casa. Porque você pode levar conflito para dentro da sua casa. Você não, que nem fala, se você não governar bem a sua casa, como você vai governar a casa do Senhor? E ao mesmo tempo, se não governa bem a casa do Senhor, é um reflexo da sua casa também. Né? Quer dizer, você vai levar. Na tua casa não tem problema, mas você pega o problema da igreja e leva para sua casa. Aí você desconta na esposa, desconta no filho, na filha. Está errado também. Então as emoções saudáveis, né? Uma mente livre, uma mente focada, nossos olhos estão fitos no Senhor, né? Dele esperamos. Na Bíblia, a ansiedade é uma vista como uma sensação de angústia, de que tudo pode dar errado, ou de que é preciso estar sempre no controle. A Bíblia orienta que a ansiedade pode ser enfrentada através da confiança em Deus e da oração. Né? E da oração. Quer dizer, você pode estar ansiedade porque você quer ter o controle da situação na tua mão. Você tira até da mão de Deus, né? Não, coloque nas mãos de Deus. Né? Entregue toda a tua ansiedade nas mãos de Deus. Que Ele governa, Ele tem o poder de todas as coisas. A Bíblia orienta que a ansiedade pode ser enfrentada através da confiança em Deus e da oração. Os versículos da Bíblia sobre a ansiedade é uma sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Quer dizer, Provérbios 12, 25, que é uma realidade, né? Se o teu coração está ruim, você deixou ele ser sujo, né? Porque ele é a tua fonte da vida, né? Ele floresce a água, né? A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. E é tão interessante, né? Que a pessoa nessa situação ela não tem alegria, né? Pode estar tudo bem, mas ainda não tem uma alegria. Porque ela deixou sobrecarregar o seu coração. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada um o seu mal. Mateus 5,34. E é uma realidade, né? Mas eu tenho que deixar tudo certinho para o dia de amanhã. Se você fez a gestão do tempo hoje, você não vai se desgastar já por causa do amanhã. O amanhã traz ansiedade. O presente traz procrastinação. Se você não fazer bem feito, deixar para o amanhã, né? É uma procrastinação, é um desligar. Você não vive nem o presente realmente, né? Viver o presente com uma gestão do tempo, né? Gerir o seu tempo legal. Não andeis ansioso por coisa alguma. Acabou. Por nada, né? Como enfrentar a ansiedade? Reconhecer que a preocupação é inútil, mas confiar em Deus, cultivar a compreensão do poder de Deus e ver as coisas em perspectiva eterna. Substituir a preocupação pela oração e viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Buscar o reino de Deus e a sua justiça.
Amém. Buscar o reino e a sua justiça. Elias ficou em depressão, porque teve um grande confronto com o rei Acabe e Jezabel, que buscavam sua morte por pregar o quê? A verdade. Quer dizer, deixou os conflitos externos tomarem conta do Deus que estava na vida dele. Deixou os conflitos de outrem, né, de outros. Falando mal dele, o que tem? Você está preso a elogios ou a crítica? Tem pessoas que ficam presas à crítica. E tem pessoas que ficam presas a elogio também. Lembra lá Paulo? Oh, homem de Deus, ninguém faz milagre. Arreda-te, né? Tem um espírito aí em você falando bem de mim? Arreda. Expulsou o espírito da mulher lá. Sim, Elias sentiu depressão na Bíblia. E a depressão pode atingir qualquer pessoa, inclusive grandes homens de fé, como Elias se sentiu deprimido. Elias se sentiu profundamente deprimido, mesmo depois de uma vitória sobre os profetas de Baal. Ele fugiu durante 40 dias e noites. Ele disse ao Senhor que queria morrer. Ele esqueceu o seu posto de serviço. Ele fraquejou em sua fé em Deus. Ele tornou-se até egoísta. Como Deus cuidou de Elias? Mas como Deus cuidou de Elias? Deus entrou em ação, né? Deus cuidou das necessidades físicas e Elias trazendo-lhe comida e água. Deus cuidou das necessidades emocionais de Elias, dando-lhe tempo para descansar. É o que hoje está acontecendo, esse nome que deram, né? Burnout, né? Burnout, esgotamento físico, esgotamento mental, esgotamento emocional, né? A pessoa dorme, descansa, mas nunca sente, né, descanso, nunca sente alívio. Por quê? Está preso às suas emoções, né? Está preso. E com Elias, ele estava tão preso àquilo que falou para ele, ele achou que já era o fim dele. Na verdade, era só o começo do ministério dele, né? Ele se prendeu àquilo que Jezabel falou e Acabe, né? Mas Deus cuidou das necessidades espirituais de Elias, falando com ele em uma voz mansa e suave. Deus uniu a Elias, uniu a Eliseu e a Elias. E o que podemos aprender? A depressão não é o fim, não é o fim a um caminho, não é um fim a um caminho de esperança e restauração. Se você está vivendo algo semelhante, procure ajuda. Um dos versículos mais conhecidos sobre o tema é Filipenses 4, o 6 e o 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. De novo, por coisa alguma. Por coisa alguma. Talvez até para comprar alguma coisa pequena ou grande, podemos ficar ansiosos, né? Podemos ficar. E não é a vontade de Deus, né? Quer dizer, é a falta de esperar em Deus. Eu esperei, né? E Deus me respondeu. Eu esperei, a Bíblia fala até mais, né? Eu esperei confiadamente. O que é isso? Ele vai responder, né? Davi fala lá no Salmo 5, eu orei e eu esperei de manhã e eu esperei confiadamente no Senhor. E Ele me respondeu. E Ele me deu retorno. Deus dá retorno, irmãos. Deus dá retorno, né? Deus dá retorno. Mas sabe o que acontece? Hoje as coisas é tudo acelerada. As coisas estão tudo acelerada hoje, né? Que nem fala, tem até a velocidade 2 no Zap, né? Quem toca no 2 lá, a pessoa é muito prolífica que fala, né? Demora muito para falar, é grande, aí você põe no 2, mas é muito grande, assim, é muito, tudo se tornou corrida, né? Tudo se tornou muito rápido. Isso é, infelizmente, um perigo. Quer dizer, Deus não está atrasado, Deus é sucinto e preciso. Ele não está nem no passado nem no futuro, ele está no agora. Lembra lá, né? Lázaro,
Maria e Marta, se o Senhor estivesse aqui, então vai ser na eternidade que o Senhor vai ressuscitar. Se o Senhor estivesse aqui, jogou ele para o passado. Ele falou, não, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Né? Se o Senhor estivesse aqui, o que é isso? O passado. Então o Senhor vai ressuscitar no último dia, naquele dia? Ele falou, não, isso aconteceu para a glória de Deus, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Aquele que morreu viverá. Né? O ser humano sempre joga, né? Para o futuro, não, amanhã eu faço. Eu não fiz o ano passado, acho que esse ano eu vou fazer. Né? Entendeu? Sempre é no futuro ou no passado. Nunca vive o presente, né? Com alegria, com gratidão, com reverência. É o presente, é o agora. É um Deus de agora, né? É um Deus de agora. Deixa eu ver onde eu parei. Deus que excede todo entendimento. Diante de Deus as orações e súplicas. Deus conhece. Estejais inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ele fala para o plural, né? Os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você viu? O entendimento é as emoções, e guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Uma coisa é emocional, outra coisa é em Cristo. Né? É em Cristo. Ele coloca dois paralelos nesse versículo de Filipenses. Mas ele guardará os vossos corações em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo nos encoraja a não ficarmos ansiosos por nada, mas levarmos todas as nossas preocupações a Deus em oração. Esta prática não só alivia a ansiedade, mas também nos permite experimentar uma paz que vai além da nossa compreensão, protegendo o nosso coração e mente. Protege, né? O nosso coração e a nossa mente. Porque eu citei, né? Tudo está muito rápido. E em tudo a pessoa quer mostrar. É outro erro também, né? Tudo. Fala assim que tem até a síndrome hoje o celular já tem até a síndrome do toque. Da pessoa que está perto de você toca, você acha que é o teu que está tocando. E não é. É da pessoa que está do teu lado. Que é uma síndrome dos barulhos do celular. Tão que fala assim, quando você for, é bom você colocar o celular dentro de uma gaveta, se você for dormir, né? Deixar um mais longe com coisa ligada, mas dentro do quarto, nem levar dentro do quarto, porque há uma transferência, há uma coisa elétrica ligada que atrapalha o nosso sono. E uma das coisas que dá essa ansiedade, que chega, fala que a ansiedade é um degrau antes da depressão, né? Que, na verdade, é uma opressão. Um degrau antes da ansiedade, da depressão é a ansiedade. Quer dizer, as coisas aceleradas, o que faz? Faz a gente mais, né? E talvez a gente sofre até pela pessoa que não é do jeito que a gente é. E não é para ser assim. A pessoa é daquele jeito e ninguém vai conseguir mudar. Se a gente é acelerado, né, a gente tem que tirar o pé e não querer fazer o outro acelerado que nem nós. Né? Porque você vê no comércio, até no comércio, você vê que a pessoa, né, devagar, o outro é mais rápido, o outro é meio. Então você sofre por isso. E ninguém é igual a você. E ninguém vai ser mesmo. Porque cada um tem o seu DNA. Né? Cada um tem a sua, vamos dizer, a sua logística, né? A sua maneira de viver. Né? Tem pessoa que está conformada com aquilo. E vai naquele, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Não é? Deixa a vida levar eu, vai desse jeito, né? Vai que vai, não sei se vive mais ou menos, mas tá daquele jeito, entendeu? E nós somos acelerados, por exemplo, no carro, eu tiro o pé, né? Tem que ter saúde emocional, né? Saúde mental, né? Amém. Saúde mental. Amém, Pai.
Outra passagem bíblica relevante é encontrada em 1 Pedro 5,7, onde o apóstolo Pedro nos instrui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda. Por que ele está falando isso? Será que existia ou não existia? Já não existia ali na igreja primitiva, né? Porque você vê até umas atitudes dos apóstolos no treinamento deles, né, nos evangelhos. Eles tinham, era 880, eles queriam fazer a coisa acontecer. O apóstolo Paulo muito mais ainda, né? Era dia e noite, né? Orações, super vigília, visita, viagem missionária. E aí Pedro lança essa aqui, ó. Fala, onde o apóstolo Pedro nos instrui, lançando sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este versículo nos lembra que Deus está ciente das nossas lutas e que Ele cuida de nós. A imagem de lançar nossa ansiedade sobre Ele sugere que devemos entregar completamente as nossas preocupações a Deus, confiando que Ele é capaz de nos sustentar. Confiando que Ele é capaz de nos sustentar. Confiando que Ele é capaz, que Ele vai se mostrar na situação. Ele vai se fazer presente na situação. Ele não é um Deus que está de braço cruzado. Cristo morreu de braços abertos. No Sermão do Monte, Jesus também aborda esta questão da ansiedade em Mateus 6, 25 ao 34. Ele nos aconselha a não nos preocuparmos com o que vamos comer ou beber, ou vestir, pois Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele cuidará de nós. Jesus nos desafia a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, como está lá em Mateus 6,34. Ele conclui, não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, o dia, mesmo sendo noite é dia, ele existe o mal. O que é o mal? O mal, ele vem para querer infiltrar o que é bom, né? E se nós temos a presença de Deus, o bom está dentro de nós, né? O Cristo está dentro de nós, e agora Ele é bom. Lembra que Ele falou, eu não sou bom. Lembra que me chamou? Mas como Cristo não era bom? Né? É até uma contradição, né? Cristo, eu não sou bom, é só Deus. Qual que é a explicação que Jesus dá nisso, né? Bom é só Deus, porque Ele é bom, Ele é Criador. Mas por que Jesus, sendo Deus, não falou que era bom? Porque ainda Ele não tinha ido para a cruz. Então Ele não podia falar que Ele era bom. Mas Ele, ao mesmo tempo, Ele apontou para o Pai. O Filho, que nem nós lemos em Mateus, né? O Filho aponta para o Pai e o Pai aponta para o Filho, né? Um faz menção do outro, né? A Bíblia também nos oferece exemplos de pessoas que enfrentaram a ansiedade e encontraram alívio em Deus. O rei Davi, por exemplo, escreveu muitos salmos durante um período de grande angústia e preocupação. Lá no Salmo 55, 22, ele expressa a sua confiança em Deus. Confiança em Deus. Eu posso falar que eu tenho confiança em Deus, mas as minhas atitudes mostram que eu não tenho. Eu posso falar, posso ler esse versículo, mas as minhas atitudes mostram se eu tenho ou não tenho confiança em Deus, né? E Davi, ele mostrou, mesmo na situação dele, ele demonstrou sua confiança em Deus. Ele fala, né? Ele expressa a sua confiança, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Olha, Ele não permite,
Davi nos mostra que mesmo nos momentos de maior aflição podemos encontrar refúgio em Deus, confiando que Ele nos sustentará. Confiando que Ele, o que é sustentar? Não é só alimento, é apoiar, é dar respaldo, né? É estar junto ali. Além disso, o profeta Isaías nos oferece uma poderosa promessa de Deus em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Com a destra, olha o poder de Deus, a destra da sua justiça. Ele está presente. Este versículo nos encoraja a não temer, pois Deus está conosco, pronto para nos fortalecer, ajudar e sustentar. É uma lembrança de que, independente do que enfrentamos, nunca estamos sozinhos. Nunca. Por fim, em momentos de ansiedade, é crucial lembrar que a confiança em Deus é a chave para superar as nossas preocupações. A Bíblia nos ensina a cultivar uma fé profunda e depender da providência divina, e manter os nossos olhos fixos no Senhor. Ao fazermos isso, podemos enfrentar a ansiedade com a certeza de que Deus está no controle e que Ele nos guiará em todas as coisas. Ao meditar na palavra de Deus, somos lembrados de que a ansiedade não precisa dominar as nossas vidas. Não precisa a ansiedade dominar a nossa vida. Com a ajuda de Deus, podemos aprender a confiar mais nele, entregando-lhe nossas preocupações e encontrando paz em sua presença. A Bíblia é um recurso inestimável para aqueles que o buscam. É inestimável para aqueles que o buscam. A orientação e consolo em tempos de ansiedade, oferecendo esperança e força para continuar caminhando em fé. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é inestimável para aqueles que o buscam. É inestimável, né? É imensurável, é irrevogável, é preciosa, né? A palavra de Deus. E para aqueles que o buscam, e a orientação e consolo em tempos de ansiedade, oferecendo esperança e força para continuar caminhando em fé. Quer dizer, uma coisa é você ter fé, uma coisa é você continuar tendo fé. Continuar tendo fé. Eu tive fé, estou tendo fé e vou continuar tendo fé. Porque a palavra, ela não volta vazia, né? Ela se cumpre cabalmente nas nossas vidas, né? Amém. É só o Senhor que dá toda a capacidade, né? Para nos livrar de toda essa loucura nos tempos de agora, né? A modernidade é boa, mas o ser humano em si não está próprio para ela, né? Pode ser que os robôs aí, pode ser que vai ser bom, a inteligência artificial, né? Vai ser bom, mas para o ser humano a capacidade dele é muito maior do que qualquer robô, e qualquer computador. Só que nós temos que ter um descanso, né? O descanso apropriado, né? O desligar apropriado. Pode ver, você pega um celular. Você viu como que é interessante o celular? Você pega ele, você desliga ele, o que ele faz? Buf, ele apaga. Agora liga ele para você ver. Ele vai um período antenando. É a mesma coisa. Nossa. A gente tem que ter um desligar das coisas. Porque se você ficar roteando tudo aquilo dentro de você, ficar bobinando aquilo, martelando, você não dorme. Você deita pensando na situação.
Você deita pensando o que tem que fazer amanhã. Você deita, né, naquilo que você não fez. Você deita o que você quer fazer. Entendeu? Então você não dorme, você está só o corpo ali. Mas a mente não está, né? Então é interessante, né? As coisas. Então até o celular ensina a gente. Né? Se você deitou, esquece. Né? O Salmo fala, né? Eu deitei e logo, né, dormi. E logo pega no sono. Eu acordei porque o Senhor, né, me sustenta. O Senhor provém. Né? Quer dizer, até na hora de acordar, eu aprendi até com. Isso daí eu aprendi até com o Tilu, né? Ele falou, ele levanta, eu mesmo igual o celular. Devagarinho, mineirinho, né? Vai devagarinho, vai acordando, fica o zoinho aberto, vai abrindo, vai processando, e é uma realidade. O que é isso? É gestão do tempo, com saúde, com uma mente saudável, vai acordando com o tempo. Antigamente, né, você já pulava com os 2 pés fora da cama, blum, e já saía. Né? Hoje não, hoje você vai devagarinho, não é a idade, não é que a idade vai chegando, um pouco é a idade, né? Um pouco é a idade, só que ao mesmo tempo é saúde do teu corpo. Você coloca um pé fora, coloca, espera, agradece a Deus, né? Fica ali, o sangue vai descendo para o joelho, né, Zé? Hoje nós sabemos o que é a importância, quanto sangue desce para o joelho quando nós levantamos. Quer dizer, mais 20 anos, 30 anos, você coloca os 2 pés fora da cama, né? Você dá um pulo assim, puf, já deu hora. Mas hoje não, você vai vendo o que é a gestão do tempo. Né? Como você governar o seu tempo. O tempo te governa ou você governa o tempo. Né? Você está no Cronos ou no Kairos de Deus? Você está no Cronos do ser humano ou no Kairos de Deus? Você que decide. Você está dentro do tempo de Deus ou no seu tempo, no tempo humano, que é o Cronos? Então é diferente. Você está, né, com o jeito de Deus ou do teu jeito? Né? Nós escolhemos, amém? Amém. Somos gratos a Deus por essa hora, Amém. por esse momento Amém. que o Senhor nos deu, por essa vida que o Senhor tem nos dado, Amém. de alegria, de entusiasmo, de fé, Isso. sabe, uma felicidade plena que tem vindo do Senhor, não é nossa, não é mérito nosso, mas é das mãos e do derramar do Senhor. Amém. Agradecemos, Senhor, por essa felicidade plena, pela Amém. sua presença, pelo seu grande amor, Amém. por cada um de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Sabe, obrigado por esse tempo, obrigado por a vida em abundância que o Senhor tem nos dado. Que é a sua presença, Senhor. Sem a sua presença não há abundância, não há realização nenhuma, mas a sua presença, sabe, abundâncias de alegria. Amém. Amém?